Lá, vamos agora construir ferraduras dentro de suportes de medidas hiperbólicas. Então, relembrando, um conjunto compacto e invariante, γ, diz-se uma ferradura para um certo diffeomorfismo de uma variedade compacta, se existem dois inteiros S e K, de tal forma que o γ se decompõe na união disjunta de K pedaços, γ0 até γk-1, que são ciclicamente permutados, é o que isto significa aqui. Portanto, o γ0 vai no γ1, o γ1 vai no γ2, etc. O γk-1 vai no γ0, pelo diffeomorfismo. E o iterado que fecha o ciclo, portanto, por exemplo, o γ0, pelo késimo iterado, que vai em γ0, ele é conjugado a um shift de S símbolos, um shift bidirecional completo de S símbolos. Então, isso, por definição, é o que nós chamamos uma ferradura. A ferradura é um conjunto compacto, invariante, que tem esta estrutura aqui e que tem essa conjugação. Okay? Conjugação por um homeomorfismo, okay? A conjugação habitual da dinâmica hiperbólica. Como corolário do teorema anterior, okay? Primeiro, no corolário do teorema anterior, ou seja, assumindo que a minha medida é hiperbólica, assumindo que ela não tem átomos, okay? Então, existe uma ferradura para F, okay? Existe uma ferradura para F, cujas órbitas periódicas, né, crescem com expoente positivo, portanto eu tenho uma taxa de crescimento das órbitas periódicas extremamente positiva, e o suporte da medida está contido no fecho das órbitas periódicas que têm pontos homoclínicos transversais. Ou seja, nós já sabíamos, né? Mesmo que a medida não seja ergódica, okay? Nós podemos aqui relaxar um pouquinho a ergodicidade, de fato. Porquê é que nós obtemos isso? Por causa do seguinte, a construção é essencialmente esta, né? Porque, dado um dífio, basta ser C1, uma variedade compacta, e se eu tiver uma órbita periódica hiperbólica que tenha pontos transversais homoclínicos, então a classe homoclínica é densa, tem uma órbita densa. Ela é transitiva. A classe homoclínica é transitiva. Okay? E se M for o período da órbita periódica, então vai existir, né, vão existir conjuntos disjuntos que são enviados uns nos outros, que são permutados de tal forma que o período da permutação é uma aplicação que é topologicamente misturadora. Okay? E estes de facto vai ser uma ferradura. Okay? Então nós podemos provar, usando isto, uma decomposição parecida ao teorema espectral, okay? Mas adaptados para medidas invariantes hiperbólicas. Okay? Como é que nós fazemos isso? Tomemos μ, uma medida de probabilidade invariante, hiperbólica, ergódica, não atómica, para de novo para um diffeomorfismo Holder C1, e para um certo delta, olhamos o bloco hiperbólico lambda delta. Então, esse bloco hiperbólico pode ser escrito como uma união disjunta, okay, de conjuntos fechados, cada um deles contido no fecho de uma certa órbita. Uma órbita distinta do bloco hiperbólico. Okay? Como é que nós fazemos? Tomamos um delta, tomamos o beta do lema que vem da mudança de vizinhanças regulares, e se um ponto está em lambda delta no bloco hiperbólico é tal que uma certa vizinhança tem massa positiva,
eu tiver dois pontos em lambda delta com vizinhanças de massa positiva e disjuntas que sejam muito próximas, então, dois pontos muito próximos, então existem pontos periódicos, um perto do x1 e outro perto do x2, de tal forma que eles são homoclinicamente relacionados, pelo que nós fizemos atrás. Então, qualquer par de órbitas periódicas hiperbólicas suficientemente perto umas das outras, perto do lambda delta, está na mesma classe homoclínica. Okay? Então, automaticamente existe um número finito de classes homoclínicas que interceptam o compacto. Porquê? Porque existe um raio, uma bola, este raio beta, que depende do lema das mudanças de vizinhanças regulares. Existe um raio, de tal forma que quaisquer dois pontos periódicos que distam entre eles, estejam próximos a menos desse raio, estão obrigatoriamente na mesma classe homoclínica porque eles estão homoclinicamente relacionados. Logo, como eu estou num compacto, se eu cobrir o compacto por bolas com este raio aqui, de raio beta-delta, então eu vou ter uma subcobertura finita. E nessa subcobertura finita de bolas de raio beta-delta, eu vou ter no máximo, né, esse número finito de classes homoclínicas. Okay? E é isso que nos dá este resultado aqui, este teorema. Vamos construir as ferraduras. Okay? Então, a construção das ferraduras segue essencialmente da existência das interseções homoclínicas transversais, mas nós vamos ver que nós podemos construí-las de um certo jeito, de forma a garantir certas propriedades de recorrência para os pontos da ferradura. Então, dada uma vizinhança regular, nós vamos chamar uma S-faixa e U-faixa. Né? Esta S-faixa é uma união de S variedades que cruzam a minha vizinhança regular, e a U-faixa é uma união de U discos, U variedades, que cruzam essa mesma faixa regular. Okay? E, portanto, isto aqui vai ser uma união de U variedades, aqui uma união de S variedades. Que são conexas, um pedaço conexo. Então, usando mesmo os argumentos do dilema da inclinação, nós temos que, se eu começo com uma medida não atómica, hiperbólica, para um difícil mais alfa, então, para pequenos ρ, para pequenos raios ρ, eu posso arrumar uma vizinhança regular e um subconjunto dessa vizinhança regular de medida positiva, de tal forma que para todo ponto desse subconjunto que retorna num certo iterado M, eu arrumo uma S-faixa que contém o ponto Z e uma U-faixa que contém o FM de Z e um difeomorfismo hiperbólico que vai da S-faixa na U-faixa, cujo diâmetro, o diâmetro do saturado, o diâmetro dos iterados da S-faixa, é arbitrariamente pequeno. E vão viajar na vizinhança do suporte da medida. Okay? Como é que nós fazemos isso? A mesma tática que nós fizemos antes, é o mesmo desenho que nós fizemos antes para construir, lembrem, para construir a horta periódica. Então, nós vamos construir S-faixas automaticamente. Isto são as S-faixas e as U-faixas. Okay? Nós temos essas construídas e temos automaticamente as S-faixas enviadas nas U-faixas. Né? Como eu tenho contração uniforme na direção S, então a S-faixa, quando eu itero, né, ela vai ficar cada vez mais fina na direção estável. Okay? E a S-faixa vai ser enviada na U-faixa por construção. Né? Esta S-faixa aqui é enviada na U-faixa por construção. Então, como as imagens da S-faixa vão ser contraídas, né? E depois elas vão necessariamente ser também expandidas na outra direção, né? O que nós obtemos é que todas estas imagens da S-faixa até chegar na U-faixa, elas têm um diâmetro controlado, né? E estão todas contidas numa determinada
bola em torno da vizinhança do suporte da medida, ok? Porque eu começo com um determinado ponto que retorna, né? E este ponto, né? Este Z e este FM de Z que retornou, este ponto Z pertence ao meu lambda delta, então ao iterar, né? Ele vai ficar numa vizinhança do lambda delta, porque eu vou tomar faixas, né? Com diâmetro, vai ser um diâmetro controlado, ok? E o iterado, a órbita de Z, né, está numa S-faixa que está sempre intersectando o suporte. Então, o suporte é invariante, então o iterado de Z tem que estar próximo do suporte, a menos do comprimento, a menos do diâmetro da S-faixa que vai ser dominado. Okay? Então, esta proposição vai permitir mais tarde generalizar a construção de ferraduras. Então, na mesma condição, nós vamos poder fazer uma aproximação das médias de Birkhoff em órbitas periódicas. Vai existir uma certa órbita periódica que vai aproximar médias de Birkhoff de funções contínuas na variedade. Então, se eu tomar um certo ponto x, ρ, e vizinhanças de x, vizinhança v de x e uma vizinhança do suporte, então qualquer que seja uma coleção finita de funções contínuas, eu vou arrumar uma órbita periódica que viaja numa vizinhança do suporte da μ, de tal forma que as médias de Birkhoff nessa órbita periódica das funções contínuas aproximam as médias a média espacial em relação à medida μ. Isto para uma medida ergódica. Okay? Além disso, os expoentes das órbitas periódicas, os expoentes de Lyapunov das órbitas periódicas, eles estão próximos dos expoentes de Lyapunov da medida ergódica. Okay? Lembra que a medida ergódica tem expoentes de Lyapunov bem definidos, são todos constantes. Né? Então, eles estão próximos a menos deste ρ que eu fixei no início, e as médias de Birkhoff também são próximas a menos deste ρ. Okay? A mesma expressão anterior pode ser escrita deste jeito. Ou seja, eu estou dizendo que estou aproximando na topologia fraca a medida ergódica hiperbólica por médias por massas de Dirac em órbitas periódicas. Ou seja, é possível aproximar cada medida hiperbólica por probabilidades de Dirac suportadas em órbitas periódicas hiperbólicas na topologia fraca. Isto aqui é uma distância na topologia fraca. Okay? Como as órbitas periódicas hiperbólicas são estáveis por pequenas perturbações do difiomorfismo e as massas de Dirac numa órbita periódica, né, são medidas ergódicas invariantes, em particular. Então, dada uma certa medida hiperbólica para uma certa f, e uma sequência de difiomorfismos que convergem para f na topologia C1, okay? Existem medidas hiperbólicas invariantes, μn, que são suportadas nestas órbitas periódicas hiperbólicas, que convergem para a medida μ fracamente. Okay? Eu posso não só aproximar a medida μ por órbitas periódicas hiperbólicas na topologia fraca do mesmo difiomorfismo, como eu posso pegar em medidas periódicas hiperbólicas de difiomorfismos que sejam próximos. Okay? Porquê? Porque as órbitas periódicas, cada órbita periódica, ela é estável. Eu posso arrumar uma vizinhança de dífios onde a órbita periódica persiste, okay? E, portanto, ela fica próxima da órbita periódica original e, portanto, a sua medida de Dirac, também está próxima. A prova desta aproximação por massas de Dirac
é muito semelhante à prova do closing lemma. Okay? Vamos tomar um Rho positivo, um ponto no suporte, W uma vizinhança do suporte e V uma vizinhança do x0. E vamos fixar funções contínuas φ1, etc. φl. Okay? Tomamos um raio, de tal forma que a bola centrada em x0 com esse raio está contida na vizinhança V, okay? Que é uma certa vizinhança do x0. Tomamos um delta pequeno, de tal forma que a bola de centro x0 com o raio alfa sobre 4 intersecte o bloco hiperbólico lambda delta com massa positiva. Tomemos um beta como no closing lemma para um certo h, de tal forma que o 3h delta do closing lemma seja menor que alfa sobre 4 e vamos escolher um subconjunto de medida positiva que intersecta o lambda delta em medida positiva, tem diâmetro menor que beta e que está contido na bola centrada no x0 de raio alfa sobre 4. Como nós temos que a nossa medida, né, é uma medida invariante de probabilidade, então no B, no conjunto B, que nós podemos assumir, né, que intersecta o suporte em algum ponto, porque ele tem massa positiva, existe qualquer x em B, quase todo x em B, existe uma sequência de iterados de tal forma que o x é ômega recorrente, visita o lambda delta, okay? E a média das massas de Dirac ao longo dessa órbita de x vai convergir para μ na topologia fraca. Isto é o teorema de Birkhoff, né? E antes disso é o teorema de recorrência de Poincaré na sua versão topológica. Ok? Então isto vale para uma sequência de inteiros mk que vai para infinito, cresce sem limite. Então, por causa disso, eu posso achar um mk de tal forma que as médias de Birkhoff ao longo da órbita de x de cada uma das funções contínuas φ1, etc., φl, de 0 até mk-1, elas estão próximas do seu limite, que é a massa μ, né, a massa de φ em relação a μ, o integral de φ em relação a μ, estão próximas da sua média espacial a menos de uma certa cota, ρ sobre 2. Okay? Como eu tenho um número finito de funções, eu posso achar este mk bem grande, de tal forma que isto acontece. Por causa, né, da convergência na topologia fraca desta média aqui. Feito isso, né, eu consigo achar estes pontos. Vou agora, para simplificar a notação, escrever estas somas com a notação habitual de somas ergódicas, certo? Então, fixado este mk, que é um certo número finito de iterados, eu posso achar um raio, de tal forma que o jésimo iterado de x, para todo o j de 0 até mk, esteja contido no W a menos de uma perturbação de tamanho R. Ou seja, a sua bola de raio R está contida ainda no W. Porquê? Porque o X está no suporte, portanto ele viaja dentro do suporte, o suporte é invariante, e o W é uma vizinhança do suporte, então eu posso arranjar este R. E se, uma vez que eu tenho que as funções φ são contínuas, portanto uniformemente contínuas num compacto, existe um H, que eu vou chamar H', de tal forma que sempre que dois pontos estejam R próximos, né? Então, bom, eu arranjei o H' de tal forma que 3 vezes H' vezes A delta seja menor que R. Então, sempre que eu tenho pontos R próximos, eu tenho que os valores das funções respectivas estão ρ sobre 2 próximos. Aplico agora o closing lemma. Uso um H, que é inferior ao H' que eu obtive antes, inferior às constantes que eu obtive antes de maneira conveniente, para achar um certo beta, que depende do bloco hiperbólico e do H muito pequeno que eu tomei atrás, de tal forma que para todos os K's bem grandes eu obtenho uma órbita MK periódica que acompanha
o ponto F com a órbita de X, né? De 0 até mk, a menos da distância que eu especifiquei aqui. Então, R próxima, R acompanha a órbita de X. Okay? R acompanha a órbita de X. Portanto, esta órbita periódica P, em particular, está em W, que é uma vizinhança do suporte. Então, a órbita periódica P está viajando perto do suporte. Uma vez que esta órbita, obtida pelo closing lemma, está R próxima do segmento de órbita de X até Fmk de X, okay? E também está no mesmo domínio local das mudanças de coordenadas, porque eu tomei aquilo menor do que aquelas deltas. Nós sabemos pela prova do closing lemma que as taxas de expansão e contração nas direções estáveis e instáveis da órbita de P são dadas por lambda chapéu e mi chapéu, que são aquelas aproximações dos expoentes de Lyapunov máximos e mínimos. Além disso, estas taxas elas podem ser feitas arbitrariamente perto, né, da menor contração e da menor expansão de expoentes de Lyapunov ao longo da órbita de X, ou seja, eu posso garantir que Xi e Mi, este mínimo de Xi e de Mi, né, é aproximado por a órbita periódica, pelas taxas da órbita periódica. Ok? Basta fazer que o MK seja bem grande e o R bem pequeno. Okay? Então eu aproximo estas taxas, as taxas de expansão e contração nas direções da órbita periódica são aproximações das taxas da minha medida ergótica. Okay? E finalmente, o que é que nós podemos dizer acerca das médias em si? Então, a média de Birkhoff ao longo da órbita periódica, comparada com a média de Birkhoff na órbita de X, né? Uma vez que estes dois pontos, o FJ de P e o FJ de X, estão R próximos, então estes pontos estão ρ sobre 2 próximos. O valor das φs estão R sobre 2 próximos, e como isto é uma média, então a diferença das médias é R sobre 2, pequena. Consequentemente, se eu agora comparar as médias de Birkhoff da P com as médias espaciais agora das respectivas funções contínuas, a integral da φi, né? Ou seja, vou fazer esta comparação. Então, lembrem que a órbita de X era escolhida de tal forma que a sua média temporal até mk fosse ρ sobre 2 próxima desta média espacial. Então, como eu já tenho que a média de Birkhoff de P está ρ sobre 2 próxima da média de Birkhoff de X de 0 até mk-1, e esta está ρ sobre 2 próxima da média espacial, então a média temporal de P está ρ próxima da média espacial. Isto completa a prova do resultado. Eu tenho uma aproximação das médias espaciais, ou seja, dos integrais das φs, por médias nas órbitas periódicas que viajam, ou são órbitas periódicas hiperbólicas que estão próximas do suporte da medida ergódica hiperbólica que eu comecei. Okay? Em seguida, vamos usar este tipo de construções para usar as ferraduras e estas órbitas periódicas para aproximar a entropia topológica e a entropia métrica da minha medida. Ou seja, na prática vou mostrar que a entropia métrica de uma medida hiperbólica é aproximada pela entropia topológica de ferraduras.